Bom, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Damos início aí aos nossos trabalhos. Primeiro de tudo, o que acontece? Quando você inicia o Photoshop, ele tem uma tela inicial que é chamada área de trabalho. Que área de trabalho? É a tela que vocês estão visualizando no momento, composta por inúmeras ferramentas, inúmeros filtros, inúmeros menus, e nós vamos entender a respeito de cada um. Então é o seguinte, depois de ter iniciado o Photoshop, ele disponibiliza em sua área de trabalho todos os elementos que são necessários ao desenvolvimento dos projetos. Então ele disponibiliza menus, grupos de painéis, ferramentas, barras de opções, janelas de documentos, entre outros. E aí o que são esses menus, esses grupos, essas ferramentas, essas barras de opções e assim sucessivamente? Vamos ter um entendimento. Primeiro aqui acima, nós temos diversos nomes, né? A linguagem aqui para mim tá em inglês, mas dependendo do Photoshop você vai ter aí versão português e, enfim. Tô trazendo a versão em inglês para ter um melhor entendimento. Acredito que a maioria das pessoas utiliza dessa forma. Esses nomezinhos aqui em cima, eles são a barras de menu. Então eu tenho o menu relação a arquivo, menu de edição, menu de imagens, menu de tipos, de seleções, de filtros, menu de 3Ds e assim sucessivamente. Cada um desses menus eles possuem uma finalidade específica, ele possuem propósitos específicos e dentro de cada um desses menus existem recursos, finalidades, funcionalidades de acordo com o menu que é dito. Então, menu de filtro, obviamente, eu vou encontrar filtro. Menu de imagem, eu vou ter relações com a minha imagem. Então, possa ser que no menu de imagem eu tenha como cortar a imagem, como eu ajustar o tamanho da minha imagem, como mudar a cor ou como tratar a textura da minha imagem. Então, eu tenho relações com aquilo que é dito. Já a minha parte 2, o que é a minha parte 2? É a minha janela do documento. O que será a janela do documento? É essa parte que está em preto no meio da tela para vocês. Na verdade, a janela em específico ela é o documento criado. No caso, ainda não temos um documento, mas toda vez que nós criarmos ou acrescentarmos um documento, cria-se uma janela do documento. Então, se eu pressionar Ctrl N aqui, é um breve só para vocês entenderem. Vou criar um algo qualquer. Criou-se aqui um retângulo num formato de 2.560 pixels de largura por 1.440 de altura. Essa janela do documento foi criada. Então, nós temos aqui as divisões. A primeira é o nosso menu, a segunda é a nossa janela do documento. Bom, a terceira composição do programa, ela chama-se botão de ações. O que é o botão de ações? É esse botão aqui chamado Actions. Toda vez que eu clicar nesse botão de ações, ele vai me dar aqui alguns recursos que no qual nós vamos explorar bem a fundo aula após aula ao decorrer do curso, tá bom? Nós temos abaixo dos nossos menus a barra de opções. O que é a barra de opções? É essa barra abaixo. Então, observe que abaixo do menu nós temos aqui uma linha que divide para outras ferramentas. Essas outras ferramentas é a barra de opções. Essa barra aqui ela é volátil, ela é variável. Por quê? Porque ela faz mudanças conforme a ferramenta que nós temos selecionada. Então, se você observar do lado esquerdo da tela, eu tenho aqui a primeira ferramenta selecionada como padrão. Então, na minha barra aqui abaixo, ela vai fazer exibição de ferramentas ou recursos que são relacionados com aquilo que eu tenho selecionado. Se eu clicar em uma outra ferramenta, por exemplo, observa que essa barra ela faz a modificação de acordo. Então aqui é exibido os recursos de acordo com as ferramentas que nós temos selecionado. Beleza? Vamos entender o porquê também ao decorrer das aulas. Bom, ao lado esquerdo, como eu já mencionei aqui nas ferramentas, é a barra de ferramentas. Então é a barra no qual nós vamos utilizar para fazer todo tipo de projeto, todo tipo de trabalho, todo tipo de edição de imagem que nós formos trabalhar ao decorrer do curso. A barra de ferramentas ela não pode só ficar aqui como em qualquer outro lugar, nós vamos entender, mas eu consigo arrastá-la
assim como eu consigo arrastar qualquer outro recurso, ou por dizer, qualquer outro pedaço do Photoshop, tá? Mas, por padrão, ela geralmente fica aqui ao nosso lado esquerdo. Então, ao lado esquerdo, nós temos aqui a barra de ferramentas, onde terá acesso a todas as ferramentas disponíveis do Photoshop de uma forma rápido, fácil e prática, tá bom? Nós temos a parte 6, que é o zoom. O que é o zoom? Zoom é o que vai dar aproximação ou distanciamento da imagem do projeto conforme a necessidade. Nós vamos entender que, ao decorrer do curso, dependendo da tratativa do que nós precisarmos fazer no projeto, muitas vezes vai ser necessário adicionar ou retirar o zoom para ter uma visibilidade melhor. E nós temos esse zoom aqui na parte abaixo, tá? Então nós temos aqui, ó, os 33,33%. Esse carinha aqui é o zoom. Se eu aumentar para 50%, por exemplo, e pressionar o Enter, observa aqui que o centro da tela, ele automaticamente tem um zoom também, ele fica mais próximo, tá bom? Então são coisas que nós vamos aprender a utilizar ao decorrer do curso. Temos a barra de status também. O que é a nossa barra de status? É esse documentozinho aqui que está escrito 10,5M barra 0 bytes. A barra de status ela serve para mostrar inúmeras finalidades. Então, se eu clicar e segurar, ela vai mostrar qual é o status do meu documento, quanto ele tem de largura, quanto ele tem de altura, qual é o tipo de cor, qual é a resolução que está aqui. Então, eu consigo ver isso tanto em pixels quanto em tradução para centímetros, beleza? Temos também o painel de camadas, que é aqui ao lado direito, onde tem esse background com cadeado, beleza? O nosso painel de camadas, nós vamos entender que ele é necessário e obrigatório para todos os projetos. Vamos ter inúmeras aulas para falar a respeito dele. E temos, por fim, o grupo de painéis. O que é o grupo de painéis? O grupo de painéis seria aqui a junção de todos os painéis que nós temos acoplados. Então, aqui, ó, o nosso painel de 3D, layers, channels, paths, eles juntos formam um grupo de camadas, beleza? Bom, por que a gente precisa entender como o programa é composto? Para que a gente consiga entender como que ele distribui as ferramentas, como que ele distribui os recursos, quais são as melhores formas ou quais são as melhores opções, melhores métodos de se fazer algo quando necessário. Nós vamos ver que ao decorrer do curso existem inúmeras formas, inúmeros tipos, inúmeros meios, inúmeros recursos de fazer a mesma coisa. E aí você vai ficar se perguntando, mas qual que é o certo, qual que é o errado? Não vai existir certo, não vai existir errado, se aquilo for certo para você. Então vai ser com o que você mais vai se adaptar, com o que você melhor vai se desenvolver, com o que você melhor terá facilidade, com o que você mais terá facilidade. Então eu vou tentar trazer tudo isso para vocês de uma forma bem dinâmica, bem prática, e eu espero que vocês consigam absorver o máximo de conteúdo que será passado aqui. Então, de uma forma bem resumida, o que nós estamos vendo atualmente aqui é a nossa área de trabalho. De novo, composta por menus, por grupos de painéis, por ferramentas, por barras de opções, por janelas de documentos, por outras coisas como o zoom, barra de status, painéis de camadas, barras de opções e afins. Eu espero que vocês tenham entendido a princípio e eu espero você na próxima aula.